Dando continuidade então, pessoal, essa aula é essencialmente de aplicações. Vai aparecer só o momento de dipolo magnético aqui que a gente vai definir daqui a pouco, mas o resto você vai ver que é basicamente a aplicação da força magnética, primeiro nas cargas pontuais, a gente vai ver 3 aplicações aqui, e depois como é que a força magnética age num condutor. E um condutor, entenda aqui um fio retilíneo. Tá? Aqui a gente já está montando as bases para estudar o funcionamento de um motor ou de um gerador elétrico. Então vamos lá, vamos começar então com as aplicações. A primeira aplicação que eu apresento é o seletor de velocidade. Você imagina que tem uma fonte emitindo partículas aqui. Essas partículas caminham em linha reta e elas estão carregadas, certo? Aqui está a trajetória da partícula e no meio do caminho eu vou colocar placas paralelas e vou carregar com carga positiva uma das placas, carga negativa outra placa. Então vai aparecer um campo elétrico direcionado do mais para o menos, certo? Um campo elétrico uniforme. E essa partícula agora vai sofrer a ação do campo elétrico e vai desviar a trajetória, né? Então a gente tem uma força, vamos pegar a partícula aqui, a gente tem uma força elétrica direcionada para essa direção, para baixo, beleza? É o que desviou a partícula e essa nova trajetória. A força elétrica é dada pela carga vezes o campo. Esse é um campo uniforme e é isso aí que a gente tem. Tá, qual que é o negócio agora? O negócio agora é a gente colocar, além do campo elétrico, um campo magnético, que no caso aqui ele está entrando na tela do computador. E se eu olhar em perspectiva, considerando minha partícula nessa posição, a velocidade da partícula é ao longo do eixo x e o campo magnético está entrando no quadro, está sobre o eixo z negativo, é isso aqui. Então se eu empurrar com a minha mão direita esse vetor v sobre o vetor b, certo? Eu alinho meus dedos ao longo de v e empurro sobre b, o meu dedão vai apontar sempre na direção y, considerando isso aqui uma carga positiva. Então, sobre a partícula aqui agora, além da força elétrica, aparece uma força magnética para cá. E a gente sabe calcular força magnética, né? Força magnética é igual a carga vezes velocidade produto vetorial com campo magnético. O que a gente faz agora é ajustar a intensidade do campo magnético e do campo elétrico de tal maneira que essa força para cá seja igual a esta força para cá, e a partícula segue a trajetória dela como se nada tivesse acontecendo, porque uma força anula a outra aqui. Então, se eu quiser achar essa velocidade, você vai dizer que no equilíbrio o vetor força magnética tem que ser igual ao vetor força elétrica. E aqui eu já vou fazer o produto vetorial. A gente vai ter Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo entre V e B igual à força elétrica, que é Q vezes o campo E. O vetor velocidade forma um ângulo de 90 graus com o campo B, então esse seno aqui é igual a 1, e a velocidade pode ser dada por E sobre B, porque aqui eu cortei carga com carga, né? Então só passam pelo seletor de velocidade partículas que têm exatamente a velocidade dada pela razão entre E e B. E assim, ajustando E e B, você escolhe a partícula que você quer que passe em linha reta aqui. Vamos ver uma outra aplicação aqui. O espectrômetro de massa ele separa íons, ou partículas carregadas, de acordo com a razão carga-massa. A primeira parte é a mesma montagem do seletor de velocidade, só que como continuação a gente coloca uma região com um novo campo magnético. Por quê? Porque a partir do momento que a partícula sai dessa região de campo elétrico, ela entra na região de campo magnético novo e sofre a ação da força magnética que aponta para o centro aqui, né? Se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que a força sempre aponta para o centro da trajetória, e a gente coloca o nosso detector aqui para detectar essa partícula. Então, primeiro a gente já selecionou a velocidade da partícula na primeira etapa, que é o nosso seletor de velocidade. A gente conhece o campo E e o campo B, esse campo B aqui. Na segunda parte, a força magnética vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa força magnética usa um campo diferente, vamos chamar de B0. Então é isso aqui que a gente vai ter. Posso cortar uma velocidade com uma velocidade aqui. Então a razão massa-carga, posso escrever desse jeito, é dada por R B0 sobre V. O R é o raio da trajetória, certo? Eu estou chamando de Rzinho aqui. E eu conheço V. Velocidade é o campo elétrico E sobre o campo magnético aqui de trás, B.
Substituindo, eu vou ter o seguinte, que são todos parâmetros que eu consigo controlar no meu experimento. Os dois campos magnéticos, o campo elétrico, e lá, olhando para o movimento da partícula, eu meço o raio da trajetória. Eu meço qual é a deflexão que a partícula sofreu. Usando esse método, o Thomson, em 1897, conseguiu determinar a relação massa-carga para o elétron. Ele usou uma montagem muito parecida com aquela ali, onde você tem uma fonte aqui que emite partículas, essas partículas são aceleradas e depois defletidas pelo campo magnético das bobinas aqui. E medindo a deflexão e controlando os campos, você consegue a relação carga-massa das partículas. E as conclusões que ele tirou a partir das observações foram que, primeiro, o átomo ele não é indivisível, ou seja, tem partículas mais elementares que o átomo. Essas partículas que ele estava medindo eram todas iguais, independente do átomo que ele usava, e aqui iguais significa a mesma carga e mesma massa. E que a massa dessa partícula, que depois ele chamou de elétron, é menor que a milionésima parte da massa do átomo de hidrogênio. Ou seja, partículas realmente pequenas e pouco massivas. O Thomson ganhou um prêmio Nobel por causa disso, né? O ciclotron é o primeiro acelerador de partículas eficiente, digamos assim, né? E de altas velocidades que a gente conseguiu construir. E ele usa um campo magnético e um campo elétrico para acelerar as partículas da seguinte maneira. E eu vou começar por essa figura. Em vermelho é o caminho que a partícula percorre e conforme ela vai fazendo as espirais, ela vai acelerando. Até ela escapar por aqui é uma altíssima velocidade e aí você usa a partícula para fazer o experimento que você quiser. Os movimentos circulares que acontecem nessas duas regiões aqui, ó, que são chamados de grandes Ds, D de letra mesmo, D, certo? Só é possível essa trajetória porque tem um campo magnético perpendicular à velocidade da partícula, como a gente já está careca de saber. Só que esse campo magnético ele não acelera a partícula, ele só muda a direção e sentido do vetor velocidade. A partícula ela acelera ou ganha velocidade quando ela passa por esses gaps, por essas regiões aqui, ó, que é onde tem uma DDP. E o que é interessante, né? Essa seta aqui aponta onde a partícula começa. A DDP começa acelerando a partícula, ela entra aqui, faz a curva e volta. Quando ela volta, você tem que inverter a polaridade da DDP para poder dar energia para ela. E assim ela vai para outra região, faz a curva de novo. Chega aqui, a polaridade da DDP inverte de novo, então ela acelera um pouco mais, ganha velocidade e assim sucessivamente. Então essa DDP ela é variável. É o que está representado aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo, né? Sincronizada com a passagem da partícula por essa região aí. E essa frequência de oscilação da DDP não é difícil achar, porque a gente já fez essa conta antiga. A frequência para uma volta completa da partícula no campo magnético é a carga vezes o campo dividido pela massa. Ou seja, não depende da velocidade com que ela entra. Cada volta que ela dá, ela ganha velocidade, mas a frequência de giro continua a mesma. Então essa frequência muitas vezes é chamada de frequência ciclotron. Beleza? E assim você consegue altíssimas acelerações por uma partícula. Vamos olhar agora como que a força magnética atua sobre um fio que está conduzindo corrente elétrica. Vamos pensar nessa situação aqui. A gente tem um campo magnético e está passando um fio aqui por essa região. Vamos representar essa situação aqui embaixo. É como se você estivesse sentado aqui olhando para cá. Beleza? Você está vendo as linhas de campo entrarem no plano que você está estudando e o fio está justamente sobre esse plano. Então o fio está desenhado no plano da tela e o campo magnético entrando no plano da tela. Se não passa corrente elétrica pelo fio, as cargas não têm velocidade, então não tem força magnética. Vamos pensar primeiro numa corrente que está subindo nessa direção aqui. Se eu desenhar em perspectiva tudo o que está acontecendo aqui, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma corrente elétrica que está subindo nessa direção aqui. Eu tenho um campo magnético B que está andando na direção menos x. E se eu empurrar com a minha mão direita a corrente sobre o campo B, porque afinal de contas a corrente são cargas elétricas em movimento, então a corrente define a direção e sentido da velocidade.
Então, se eu empurrar I sobre B, eu vou ter uma força magnética que aponta para cá, porque o meu dedão o tempo todo vai estar apontando para cá. Aplicado isso em todos os pontos do fio, a gente tem uma força magnética resultante para a esquerda que deflete o fio. O fio ele se movimenta por causa dessa força resultante aqui sobre ele. Ó. Se eu inverter o sentido da corrente agora e considerá-la descendo, aplicando a regra da mão direita em cada elemento de carga desse fio, eu vou ter uma força magnética resultante para essa direção, o que vai defletir todo o fio para essa direção aqui. Então, o condutor todo se movimenta quando a gente tem essa geometria de corrente e campo. Em resumo, usando a geometria do fio e a corrente elétrica, a gente calcula a força magnética fazendo esse produto vetorial. L é um vetor comprimento do fio, que aponta na mesma direção da corrente, e B é o campo magnético. I é a corrente elétrica. Se eu quero descobrir o módulo desta coisa, eu vou usar o módulo do comprimento do fio, multiplicar pelo campo e multiplicar pelo seno do ângulo entre comprimento do fio e campo. Vamos fazer um exemplo numérico. Então, por exemplo, se a corrente é de 2 A, o fio tem comprimento de 50 centímetros, o campo é 10 a menos 2 Tesla, e o ângulo entre eles é 90, então esse seno vai dar 1, que é justamente essa situação aqui. A gente tem uma força magnética que é da ordem de 0,01 newton. É uma força baixa até. Eu não vou resolver isso aqui, mas se caso você tiver fios que não são retilíneos ou campos magnéticos que não são uniformes, você vai ter que fazer a famosa integral para calcular a força média, né? Considerando um elemento de força e um elemento de fio. E fazer o produto vetorial para cada elemento dl de fio, isso aqui é um L, beleza? Em cada ponto do campo B. Eu recomendo o exercício 7.4, recomendo que você dê uma olhada nele no livro, tá? Que é um exercício que trata de um fio não retilíneo na presença de um campo magnético uniforme. Vamos fazer algumas aplicações. Aqui eu trouxe um exemplo do livro. Esse aqui é o 57, vai estar na lista de exercícios. Tem aqui um circuito montado. Esse pedaço de fio aqui, que começa aqui e vai até aqui, é o que vai nos interessar. Beleza? Ele tem um comprimento de 5 centímetros. E tem um campo magnético apenas nessa região aqui, onde está esse fio, que aponta para fora da tela. O exercício diz que a gente está pendurando esse fio, então a gravidade está para cá. Ó. Então, se esse fio está pendurado, aqui existem duas molas que se deformam por causa do peso do fio. Esse fio tem massa de 10 gramas e essas molas elas esticaram 0,5 centímetros por causa dessa massa. Então eu tenho alguma coisa assim, ó. E essa força está sendo balanceada pelas forças elásticas da mola. Daí a gente liga o campo magnético e quando a gente liga o campo magnético, as molas esticam mais 0,3 centímetros. Eu quero calcular o módulo do campo magnético. Então vou desenhar aqui a situação com o campo ligado. Então com a gravidade 0,5, depois com o campo mais 0,3. Então como primeiro passo eu vou determinar as constantes elásticas das molas. Fazendo um equilíbrio simples de força. Então o peso vertical para baixo tem que equilibrar duas forças elásticas para cima. São duas molas idênticas, mesmo K e mesma deformação para elas. Reorganizando a equação e substituindo os valores, eu vou ter isso aqui. Agora eu vou analisar o caso quando o campo está ligado. Então eu vou fazer um balanço de forças aqui que só me diz respeito à força magnética. Para onde aponta essa força magnética? Olhando para o meu circuito, essa DDP vai estabelecer uma corrente que vai girar nesse sentido aqui, certo? Então ela vai passar por esse fio nesse sentido. E se eu aplicar a regra da mão direita jogando a corrente sobre o campo que está saindo, a força magnética vai apontar nessa direção, puxando o fio para baixo, como já era de se esperar. Então voltando aqui na figura, eu vou ter uma força magnética que está sendo balanceada por duas forças elásticas, uma de cada lado aqui. Então escrevendo de novo uma equação simples, balanço de forças, já que isso aqui está em equilíbrio, a minha nova deformação é 0,3. A força magnética nesse fio é dada pela corrente vezes o comprimento, vezes o campo, vezes o seno de θ, e o lado de cada 0,0588. Lembrando que aqui tem 10 a menos 2 que eu esqueci, né? O ângulo entre a corrente e o campo é 90 graus, então esse seno dá 1.
A corrente elétrica é fácil de calcular, porque aqui ele me disse que a resistência total do circuito é 12 ohms e a DDP é 24 volts, então corrente é igual a 2 amperes. Voltando aqui, substituindo, eu tenho 2 amperes vezes o comprimento do fio, que é 5 vezes 10 a menos 2 metros, vezes o campo que eu quero calcular, tem que ser igual a 0,0588. 0,588 Tesla. Então tá aí mais uma aplicação. E aqui a gente usou muito a dinâmica, equilíbrio de forças, porque afinal de contas apareceu uma força nova da natureza que a gente pode usar nos nossos sistemas. A gente tratou o movimento linear de um condutor, mas os condutores eles também podem girar. E é aqui que aparece o torque. O torque é o agente causador do giro. Então vamos ver como que a gente aplica o torque em uma espira de corrente. E uma espira de corrente nada mais é uma corrente elétrica que faz um circuito ou uma volta. Pode ser circular, pode ser quadrada, ou pode ter a geometria que você quiser. Beleza? Vamos lá. Começando com um exemplo simples aqui. A gente pegou um pedaço de fio e dobrou ele desse jeito. Aqui tem um campo magnético que está entrando na tela. Sem corrente elétrica, esse sistema fica desse jeito para sempre. Com corrente elétrica a coisa muda. Então vamos estabelecer uma DDP nas extremidades do condutor. Então uma corrente elétrica vai girar nesse sentido aqui, por exemplo. Se a gente aplicar a regra da mão direita aqui, a gente vai descobrir que a força magnética ao longo de todo esse pedaço de fio atua para cá. Nesse pedaço de fio atua para cá. E nesse outro pedaço de fio a resultante atua para cá. Como a corrente é igual, o comprimento dos fios são iguais e o campo é uniforme, esse vetor força acaba anulando esse vetor força aqui, porque eles serão iguais, sobrando só esse camarada aqui embaixo. Ó. A força resultante sobre todo esse pedaço de fio vai puxar essa galera para essa direção aqui. Legal? Então vai ter um movimento aqui. Mas isso aqui ainda é um movimento linear. Vamos pensar numa outra geometria. Em perspectiva, eu tenho um campo saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul e a minha espira está deitada sobre esse campo. Aqui eu indiquei o sentido da corrente elétrica. Presta atenção no que acontece nesse lado da espira. Se eu deitar minha mão direita aqui, que é para onde está indo a minha corrente elétrica, e empurrar minha mão na direção das linhas, o meu dedão vai apontar sempre para cima, o que vai me dar uma força magnética saindo do plano da espira. E se eu fizer a mesma análise desse outro lado da espira, a minha força magnética também vai sair do plano da espira, só que vai apontar para baixo. Nesse outro trecho, como a corrente elétrica está na mesma direção do campo magnético, o produto vetorial entre eles é zero. Então a gente não tem força magnética nesse trecho. Se essa espira é livre e pode girar aqui, o que vai acontecer, olhando na vista lateral, é um movimento de giro dessa espira. Ou seja, a força magnética aplicou um torque sobre a espira. Eu estou usando um M, mas é B, certo? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente aplicar a regra da mão direita nessa geometria aqui para se convencer do que eu falei. E uma espira que gira sob a ação do campo magnético é o princípio de funcionamento do galvanômetro, que é um aparelho que mede corrente elétrica, usando esse princípio de movimento e rotação da espira percorrida por corrente. O meu ponteiro está ligado à espira, que se move dependendo da intensidade da corrente elétrica aplicada aqui nos terminais, certo? E aí a gente coloca uma escala aqui e mede qual é a corrente elétrica que está passando na espira, dependendo de como o ponteiro é defletido para lá ou para cá. Vamos reanalisar isso aqui em detalhes. Vamos primeiro olhar essa espira do alto. Você está olhando isso aqui daqui, beleza? Projetado é isso aqui que você tem. O Polo Sul está do lado de cá, o Polo Norte está do lado de cá, as linhas de campo estão aí, e na verdade essa espira ela deveria fazer isso aqui, certo? É isso aqui que a gente tem. Então eu vou sugerir que o comprimento desse lado da espira seja B minúsculo e o comprimento desse lado da espira seja A minúsculo. Redesenhando a corrente elétrica, então, aqui a corrente elétrica está subindo, aqui ela vem para a esquerda, aqui ela desce e aqui ela vai embora. Esse lado aqui não interessa. Usando a regra da mão direita, a força magnética nesse pedaço do fio sai do quadro, enquanto que nesse outro pedaço do fio ela entra no quadro. Nesse trecho aqui do alto e nesse trecho aqui de baixo, a força magnética é nula,
porque a corrente é da mesma direção do campo. Então, olhando tudo agora na vista lateral, nessa ponta da espira, a corrente elétrica está entrando e nessa outra ponta da espira ela está saindo. Eu estou olhando desse ângulo aqui, ó. Beleza? Estou olhando desse ângulo. E o que eu estou olhando aí é o comprimento B total da espira, deitadona, beleza? Então nessa ponta a força magnética atua para cá e nessa ponta a força magnética atua para cá. Essa é a geometria do problema. Vamos calcular agora a intensidade dessas forças. Então, essa força vai ser igual ao produto vetorial. Então aqui é a corrente que passa pelo fio. Esse aqui é o comprimento do fio naquele trecho, B minúsculo. Esse é o valor do campo. E o seno do ângulo entre eles, 0 graus, que vai me dar 0. O trecho 2 pode ser esse trecho aqui, de comprimento A. Então a força magnética aqui vai ser igual a corrente vezes o comprimento do fio, vezes o campo, vezes o seno de 90 graus, que é o seno do ângulo entre o campo e o fio, o que vai me dar IA vezes B. Esse I é maiúsculo, né, cabeça? Tá aí. Vamos pegar o comprimento 3. Você pode dizer que o comprimento 3 é esse comprimento aqui de baixo, certo? E de novo, agora a gente tem uma corrente contrária ao campo, e a gente vai ter essa conta aqui, corrente, comprimento do fio vezes o campo. Aqui não é 0, né, cara? Aqui é 180 graus, que vai me dar um seno de 0. Força no elemento 3 igual a 0. E o último elemento 4, que é esse lado aqui. Vamos calcular a força ali. Aplico de novo a fórmula. Corrente elétrica, comprimento A, campo magnético B, ângulo de 90 graus de novo. E aqui é um I maiúsculo, a corrente, vezes o comprimento, vezes o campo, porque 100 de 90 é 1. E é isso aí que a gente tem. Vamos falar de torque. O torque é definido como força vezes braço. E o braço é a distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação. Então, se você tiver uma geometria maluca aí, com um ponto fixo O aqui, ou seja, esse é o ponto de giro, essa estrutura gira em torno desse ponto. Vamos supor que você aplique uma força F exatamente nesse ponto aqui. O braço ele não é essa distância. Você tem que desenhar a linha de ação da força e tomar a menor distância entre o ponto fixo e o braço. Isso aqui a gente chama de braço. Que na nossa geometria é fácil de ver, porque a linha de ação da força ela é perpendicular à própria barra. Então o braço é metade do comprimento da espira, ou B sobre 2. Fica fácil para calcular o torque. Então vamos fazer as contas aqui. Só tem torque então na região 2 e na região 4, que a gente definiu aqui. E substituindo os valores, então a gente vai pegar a força, multiplicar pelo braço, força, multiplicar pelo braço, o que vai me resultar nisso aqui. Você está vendo que aparece o produto entre lado A e lado B, e o produto entre os lados é a própria área do retângulo, então a gente substitui pela área. Essa aqui é uma fórmula geral para o torque da espira. E agora a gente vai generalizar esse resultado. O torque ele pode ser escrito como o produto da corrente elétrica e o produto vetorial da área pelo campo. Esse vetor área aqui, acho que você está lembrado, né? É uma definição que a gente faz. Você imagina que existe um vetor normal à superfície, né? Formando um ângulo de 90 graus aqui com a superfície. E o vetor área é definido como sendo o módulo da área na direção do vetor normal. Mas esse vetor normal que forma 90 graus com a superfície, ele é apontado num sentido especial, porque você poderia apontar ele para outro sentido aqui, né? E esse sentido vai depender da corrente elétrica definida ao redor da espira. Usando a mão direita, o que a gente faz é o seguinte: se você conhece o sentido da corrente elétrica em alguma espira, pegue a sua mão direita, alinhe os dedos no sentido da corrente e o seu dedão vai definir o sentido do vetor A, que é o sentido da normal. Se eu passar o I multiplicando o A aqui dentro, eu defino uma nova grandeza chamada momento de dipolo magnético, que é o produto da corrente pelo vetor área. E essa definição é importante. Vamos falar só dela aqui agora. Está aqui a definição, corrente vezes área.
corrente vezes vetor área. O módulo dessa grandeza é ampere vezes metro quadrado, ou você pode fazer algumas substituições e usar a unidade Joule por Tesla. Beleza? E por que é importante definir o momento de dipolo magnético dessa maneira? Porque esses vetores de polos magnéticos, quando estão sob ação de campos magnéticos, eles sofrem torques e se alinham com o vetor campo magnético. Então, se você pensar numa bússola que tem um dipolo magnético orientado no sentido norte da agulha, passou um campo magnético por aqui, esse vetor ele vai tentar se alinhar com a direção e o sentido do campo magnético externo. Sejam esses dipolos espiras de corrente, como é o caso dos nossos condutores aqui, ou sejam eles dipolos intrínsecos da matéria, como a gente já viu na aula anterior, os ímãs elementares das partículas. Essa definição aqui eu não vou trabalhar aqui no curso, mas saiba que é possível definir energia potencial para o campo magnético e ao dipolo, porque afinal de contas a gente tem um movimento acontecendo aqui, né? Então tem energia envolvida. E essa energia depende do ângulo θ entre o dipolo e o campo, e é dada por esse produto escalar aqui, ó. Então vamos fazer a aplicação de tudo isso que eu falei para colocar as ideias no lugar. Então eu peguei uma geometria qualquer aqui para a gente dar uma olhada, ó. Tem uma bobina retangular com 20 espiras, ou seja, você tem um fio aqui que deu 20 voltas e formou esse retângulo aí. As dimensões são 10 por 5. A bobina é percorrida por uma corrente I de 0,1 ampere e esse ângulo θ de 30 graus é entre o campo magnético que está passando aqui, tem vários vetores campo, todos esses vetores campo formam um ângulo de 30 graus com o plano da espira. Tá vendo ali? E a intensidade do campo é meio Tesla. Calcule o vetor torque que o campo exerce sobre a bobina. Vamos escrever aqui embaixo, o vetor torque, ele é dado pelo momento de dipolo, vetor campo. E o momento de dipolo é a corrente elétrica vezes o vetor área. Se eu olhar esse problema do alto, se eu estiver aqui no alto olhando para baixo, é isso aqui que eu vou ver. A minha espira está sobre o eixo X e o campo magnético B ele está para cá, ângulo de 30 graus. O eixo Y está saindo por aqui pegando no seu olho. Olhando aqui do alto eu vejo a corrente elétrica entrar desse lado e sair desse lado aqui. E se você tiver que desenhar o vetor área dessa espira, você vai aplicar a regra da mão direita, apontar os seus dedos na direção da corrente, fazendo a volta no sentido horário, e seu dedão vai apontar sempre ao longo do eixo Z negativo. Então, olhando do alto, eu vou ter um vetor área nessa direção aqui. O vetor área, ele é a área vezes a normal. A normal é um vetor unitário. E esse vetor unitário está apontando no sentido contrário ao eixo Z. Isso aqui vai dar menos 5 vezes 10 a menos 3 na direção Z chapéu. Então o vetor dipolo magnético é igual a corrente elétrica vezes o vetor área. Então o dipolo magnético vai dar menos 5 vezes 10 a menos 4 na direção Z chapéu. Então o dipolo magnético aponta na direção e sentido da área e é uma coisa menor que a área. Esse é o momento de dipolo. Qual é o ponto aqui que a gente não pode esquecer? Que esse momento de dipolo é para uma espira apenas. A gente precisa multiplicar isso aqui por 20 menos 0,01 ampere metro quadrado na direção Z chapéu. O segundo passo é a gente encontrar o vetor campo magnético B. E esse aqui é fácil, porque o B está contido no plano XZ. E as componentes são dadas pela decomposição do vetor B, usando um ângulo de 30 graus. Então a componente x é b cosseno 30 e a componente y é b seno 30. Y não, né? A componente z é b seno 30. Então tá aí, arredondando aqui para o cosseno 30, certo? Para terminar, para eu achar o torque, eu preciso fazer esse produto vetorial. Então a gente vai tomar o determinante dessa matriz aqui.
onde essa linha são os componentes do momento de dipolo e a última linha são as componentes do campo magnético. E se eu usar a regra de determinante, eu vou ter o seguinte, certo? O torque é uma entidade tridimensional que segundo o produto vetorial, está definida fora do plano formado entre μ e B. Então o torque sobre essa bobina aponta para dentro da página. Vamos ver mais uma aqui. Espiras circulares concêntricas de raio 20 cm e 30 cm estão no plano XY e percorridas por uma corrente de 7 A. Então são duas correntes de 7 A aqui. E elas caminham no sentido horário. Determine o momento de dipolo magnético do sistema. Vamos primeiro fazer esse item A aí. Se a gente usar a regra da mão direita na espira de fora para descobrir para onde aponta o momento de dipolo, a gente tem que alinhar os dedos no sentido da corrente e o meu dedão no centro da espira vai apontar para dentro da tela. Vamos chamar isso aqui de Mi1, que é da espira 1. A espira 1 é a menor aqui, certo? E se eu fizer a mesma análise para a espira de fora, eu vou ter a mesma situação. Aponta um momento de dipolo que aponta para dentro. Essas espiras estão concêntricas, então eu tenho dois momentos de dipolo aplicados no centro da espira. O momento 1 é dado pela corrente elétrica vezes a área da espira e aponta na direção menos E. E o momento 2 também é definido pela corrente vezes a área. A gente agora tem o raio 2 ao quadrado, que também aponta na direção menos E. O momento de dipolo do sistema nada mais é do que a soma desses dois vetores, né? Que vai dar algo aproximadamente em torno disso aqui, né? Menos 2,86 ampere-metro quadrado, apontando para dentro da tela, direção menos E. Repito o cálculo supondo que a corrente da espira menor mudou de sentido. Se a corrente da espira menor mudou de sentido, eu vou colocar um sinal menos nesse vetor, porque afinal de contas o meu dedão agora vai apontar para fora do quadro. Mas o momento de dipolo da espira 2 continua como está. A gente vai obter como resposta um menos 1,1 ampere-metro quadrado ao longo do eixo Z. O meu vetor resultante aponta ainda para dentro da tela. Esse último problema é o problema do livro, então é o 7.6, é um exemplo resolvido, dá uma olhada no livro depois de você assistir a aula, certo? Então tem uma espira pivotada conforme a figura, paralela ao eixo Z. Aqui está o nosso eixo coordenado e a espira está em azul, sendo percorrida pela corrente elétrica nesse sentido, e ela está presa no eixo Z. Beleza? O eixo Z é o nosso eixo de rotação. A espira gira em torno do eixo Z. A intensidade da corrente é 3,5 A. Tem um campo B magnético de 0,01 Tesla no sentido positivo de Y. Então tem um campo B que está passando para cá. O B está subindo. Beleza? E ela sofre um torque da força magnética e também da força gravitacional. Porque a força da gravidade não indicou aí, mas a força da gravidade está contrária à orientação Y. Então quando essa espira tentar subir por causa do torque de B, a força da gravidade puxa de volta. E em algum momento vai ter um equilíbrio aqui. Determine o ângulo que a espira faz com o Y no equilíbrio. Antes de continuar, deixa eu dizer que esse lado da espira mede 0,2 metros. E esse lado aqui da espira mede 0,1 metro. Não tem nada em escala aqui, hein? Olha só, vamos fazer análise do ponto de vista do momento de dipolo. Se eu alinhar os meus dedos da mão direita conforme a corrente aqui, eu vou descobrir que o meu momento de dipolo ele é um vetor que está entrando naquela direção ali. Esse é meu Mi, certo? Direção em sentido de menos x. E esse vetor vai tentar se alinhar com o campo, que está para cima. Então essa espira vai fazer esse movimento. Vamos olhar em detalhes isso aqui deitado. Ó. É isso aqui que eu tenho, que é a espira sem o campo, deitado sobre o eixo Y. Aqui é a espira agora com a aplicação do campo. E o meu momento de dipolo é esse camarada aqui. Ó, tentando me alinhar com o campo B que está sobre o eixo Y. Mas, meu filho, sobre a espira, e eu vou desenhar aqui no centro dela, existe a força da gravidade, que vai aplicar um torque contrário ao torque do momento de dipolo. E no equilíbrio, esses torques eles estão balanceados, ou seja, eles são iguais. Então eu vou escrever que o torque
do campo magnético é igual ao torque gravitacional. E a partir dessa análise a gente vai encontrar o ângulo que a espira faz com o eixo Y no equilíbrio. Que ângulo que é esse? Esse ângulo aqui que a gente vai chamar de alfa. É isso que eu quero calcular. Então, primeira análise aqui, ó. Então, primeira análise, vamos calcular essa entidade aqui. Vetorialmente falando, essa entidade é igual a μ vetor B. O módulo é o módulo de μ, o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, vou escrever mais uma linha aqui, agora o módulo. μ é dado pela corrente vezes a área. B a gente conhece. E vamos tentar olhar para esse ângulo θ aqui. Não vou substituir nenhum valor aqui, beleza? Vamos deixar assim por enquanto. O torque da gravidade agora, o torque da gravidade. Usando a definição de torque, você vai pegar a força e multiplicar pelo braço. Vamos analisar o braço aqui da força. Porque essa força ela está aplicada nesse ponto, mas a linha de ação dela é essa aqui, ó. Paralela ao eixo Y, beleza? O ponto fixo está aqui no alto, ó. Então, a distância entre a linha de ação e o ponto fixo é essa distância aqui. Eu não sei que distância é essa, então eu vou chamar de x. Então, isso aqui é igual a mg vx. Olha só que interessante agora. Olha só que interessante. Vamos olhar para θ. θ é o ângulo entre μ e B. O ângulo entre μ e B é este ângulo aqui. Porque μ é esse camarada e B está sobre o eixo Y. Por trigonometria, você também consegue mostrar que o θ é esse ângulo aqui, entre o eixo X e a barra no equilíbrio. O que você acha que você tem se você tomar o cosseno de θ nesse triângulo aqui pequeno? O cateto adjacente é x e a hipotenusa é essa distância, que é justamente metade do comprimento da espira. E daí? E daí que a gente consegue eliminar x e escrever ele em função de θ. Vamos voltar para a nossa igualdade agora. E se a gente reorganizar os termos para termos seno dividido por cosseno de θ, a gente vai ter isso aqui, cara. Seno sobre cosseno é igual a 35, ou seja, tangente de θ é igual a 35, e a partir disso eu descubro θ. 88,4 graus aproximadamente. Θ é o ângulo entre o eixo X e a minha espira. E o exercício quer saber alfa, que é o complemento de θ. Então, alfa é 90 menos θ, é igual a 1,6 graus aproximadamente. Bom, eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Na lista de exercícios, os problemas vão envolver muita geometria, muita análise tridimensional e essas novas entidades aí que apareceram na aula de hoje, beleza? Então, bons estudos, abraço para todo mundo aí.